Olá, tudo bem? Que bom estar de novo com vocês, participando de mais um pouco, falar um pouquinho de mim, falar um pouco de mim. Algumas pessoas me pediram que eu comentasse mais um pouquinho, resumido, das medicações que eu tomei e onde foi que eu encontrei tanta força para suportar tanta coisa. Aos pouquinhos eu vou contando para vocês o que Deus tem feito na minha vida, os milagres. Foram muitos milagres. Tem horas que me dá vontade de contar tudo, mas eu vou contando assim uns pouquinhos, tá bom? A primeira coisa que eu sempre fiz na minha vida foi orar. Porque a oração é a força que atua na terra. A oração é conectar o altar ao trono da graça, é unir a fraqueza humana à onipotência divina. Se você entra no seu quarto, fecha a porta e vai conversar com o Criador, você vai contar tudo para Ele, toda a sua situação, tudo que você tem passado. Você vai chorar, você vai desabrochar, você vai contar tudo para Deus. E tenha certeza, Ele vai estar ouvindo a sua oração. E espere, porque você vai ter resposta. É como entrar na sala do trono e falar com aquele que tem todo o controle da história nas suas mãos. Sendo Deus soberano, escolheu agir desta forma com as pessoas. Porque todas as pessoas que buscam, a palavra de Deus diz, todo aquele que busca encontrará. A oração move o braço daquele que governa o universo. Nada é impossível para a oração feita a Deus em nome de Jesus. Lhe aconselho sempre, tudo que você for pedir, peça em nome de Jesus. Jesus é Deus, Filho do Deus Altíssimo. Ele vai interceder. É o único que pode interceder pela tua vida, é o nosso Jesus. No poder do Espírito Santo, porque nada é impossível para Deus, nada. Tudo quanto Deus pode fazer, pode ser alcançado pela oração. Sem oração, ninguém vai para lugar nenhum. Sem oração, você não vai ter força num momento tão difícil. Tem pessoas por aí que acha que não precisa orar e nem precisa de Deus. Não é verdade? A gente encontra várias pessoas assim. Mas uma igreja de joelho tem muito mais poder do que um exército. Você sabia? Se reunir, quando eu falo igreja, sou eu, é você que busca a Deus. Se todos resolverem buscar a Deus, tem um poder muito grande. O Senhor não tem interesse de matar ninguém por motivos políticos do homem. A não ser que esse grupo de pessoas malignas, ele seja uma ameaça para a humanidade. Aí a igreja vai orar e Deus vai fazer conforme a vontade dele. Ele vai agir. Pela oração, Deus traz um grande livramento. Tem livramentos aí que você não... Você viu que foi um milagre, mas você não sabe como foi que aconteceu aquilo. Mas tenha certeza, foi Deus que te livrou. Pela oração, Deus cura. Pode te curar aí no quarto também. Você vai orar, você vai apresentar sua enfermidade. Você vai apresentar seu casamento, que não está nada bom. Você vai apresentar o seu filho que está nas drogas, ou não está, mas vai apresentar para que ele tenha, como eu sempre orei para o meu filho, ele no terceiro semestre, ele sempre perdia muitas matérias, e eram 10 matérias. E meu filho passava todo ano. Mas eu orava ao Senhor, colocava ele na banca, orava junto com ele, ensinava, porque a gente não tem só que orar. A gente tem que orar e colocar nossa fé em ação. É igual uma pessoa que está procurando trabalho, diz que está orando, mas fica em casa. Não é para ficar em casa. É para você orar
e correr atrás do trabalho. Tenha certeza que uma porta vai abrir para você. E se você orar por esta enfermidade, como eu orei, que tive câncer e fiquei curada, Jesus vai te curar. Não importa se é depressão, não importa o tipo de enfermidade, se o que você está com qual tipo de enfermidade, não importa. Não importa o seu problema, para Deus não tem problema, não tem nada impossível para Deus que Ele não resolva. Pela oração fortalece a pessoa com poder. Quando você se levanta, depois daquela oração, você vai se sentir outra pessoa. Se você estava fadigada, se você estava triste, angustiada, tenha certeza que quando você levantar dessa oração, você vai enxugar as suas lágrimas e aquilo tudo vai passar. Mas é necessário que você tenha fé e creia que Ele pode fazer isso. Você não tem Bíblia? Compre uma Bíblia. Vai meditar na palavra. Vá ver nos Novos Testamentos o que Jesus tem falado. Para que você tenha essa vida com abundância, de felicidade, de cura, de libertação, de paz interior. É uma arma tão poderosa que alguns negligenciam, infelizmente. Mas uma coisa muito importante que você tem que saber é que você tem que amar, tem que perdoar. Sem amor não existe oração. Se você não ama, você nunca vai conseguir orar. Se você tiver com alguma mágoa de alguém, você não vai conseguir orar. Mas no início da oração, se você se humilhar diante do Senhor, pedir perdão a Ele e pedir por aquela pessoa que te magoou, que muitas vezes você não tem culpa, mas você está magoada com aquela pessoa, aí você vai pedir a Deus misericórdia por você e por aquela pessoa. Não existe relacionamento com Deus sem oração. Não há intimidade, não há resposta, não há bênção, não há poder. Deus é amor e Ele nos ensina a ser igual a Ele. A oração move o coração de Deus. Deus salvou Noé através da oração. Sabia? Se o povo, se os filhos de Deus, se toda a terra começar a orar ao Criador do céu e da terra, Deus vai acabar com este mal que está assolando a terra. Sem oração, a pregação não tem vida. Você que é pregador, você que é uma missionária, você que tem desejo de falar do amor de Deus, de testemunhar desse grande Deus na sua vida, do que Ele fez por você. Você quer falar? Ore. Ore para Deus lhe dar graça, lhe dar força. Porque há uma coisa assim que começa a impedir você fazer, de contar bem essa vitória. Mas Deus vai dar vitória quando você ora e pede graça, misericórdia a Deus, Deus vai lhe dar. A oração e a palavra precisam andar juntas. Precisa ter luz, mente saudável. Quando você começa a orar, imediatamente você vai sentir o desejo de ler a palavra de Deus. Então, amigo e amiga, comece hoje agora a meditar na palavra de Deus. Se você não tem Bíblia, vá na internet que você vai encontrar. Lá tem todos os evangelhos, tem as histórias do Velho Testamento, muitas coisas lindas. E você vai gostar muito. A experiência que eu tive com Deus é de uma gratidão muito grande. Porque eu digo a vocês que eu orei, mas eu não orei só. Teve muitas pessoas que oraram por mim. E eu sou muito grata à minha família, meu esposo, o meu filho, a Sandra, que ficou o tempo todo aqui na minha casa, tomando conta e muitas vezes no hospital.
e minha sobrinha Vanessa, né? Tomaram conta da minha casa, ficaram comigo no hospital, e quando eu viajei para São Paulo, aos pastores, Rui Nazaré e o Birajara Rosas, junto com a igreja, oraram muito por mim. Gente, a gente não merece não, né? Mas Deus é maravilhoso quando a gente começa a orar um pelos outros, porque é assim um grupo de pessoas, um orando pelos outros, e Deus vai, naquela comunhão, Deus vai começando a operar maravilha, milagres e milagres. Eu sou muito grata às minhas irmãs do Círculo de Oração, Elizabeth, Maili, Ivanice, Veleda, Isabel, Iraci, Helena Araújo, Helena Lima, Verinha e outras irmãs que perseveraram as terças-feiras no culto de Círculo de Oração, orando a meu favor. Eu participava muito do grupo Adonep, Associação do Evangelho Pleno. Eles oraram muito por mim, esse grupo, né? Sempre tinha achado as mulheres, eu estava sempre lá. Então tinha muitas irmãs que oraram por mim. A Igreja Batista da Boca do Rio, aqui em Salvador, Bahia. Batista Água Viva, do pastor Alfredo. E outras denominações, de todos os meus amigos. Sempre torcendo por mim. E eu lá no hospital, né? Foi em 2005 o meu diagnóstico realizado por biópsia. O resultado foi LLC, logo no início, em 2005. Leucemia linfóide crônica. Permaneci em observação assintomática por 8 anos. Quando eu tive esse resultado, eu fiquei 8 anos sem sentir, quer dizer, sem tomar medicação, sentia fraqueza, né? Mas eu também trabalhava. A minha médica não entendia pelo tempo que ela atende médica. Eu com linfoma de célula do manto, depois eu fiz uma outra biópsia, descoberto depois de um exame mais avançado, levar 8 anos sem desenvolver a doença, sem tratamento e sem nenhum tumor ou cisto. Como é que uma pessoa leva 8 anos e não tem um cisto? O que vocês acham que pode ser? Até quando foi em 2013, quando veio desenvolver a doença. Era uma época em que eu estava muito feliz, estava fazendo direito. Pense, no momento, no auge assim, da minha vida, na maior alegria. Eu tinha passado no vestibular de direito, já estava no 2º semestre. Estava muito feliz. E de repente aconteceu isso. Eu, na minha oração, nessa época aqui mesmo, quando eu estava cursando o curso de Direito, eu estava fazendo uma oração e o Senhor falou assim para mim: Angélica, você vai passar por uma situação muito difícil, mas você vai ter vitória. Imediatamente, eu disse: tudo bem, Senhor, já pode começar. Você dizia isso para o Senhor? Que você vai passar por uma situação difícil e vai ter vitória, você diria assim para o Senhor: já pode começar essa situação difícil? Bem assim eu fiz. Aí eu fui fazer não estava me sentindo bem, fiz os exames de sangue. Imediatamente o laboratório mandou lá para a clínica. Minha médica ligou para mim dizendo que eu tinha que ir urgente, que eu ia fazer quimioterapia. Eu comecei a louvar o Senhor. E depois que eu louvei o Senhor, foi que eu contei ao meu marido que eu precisava ir para a clínica, para dar entrada no hospital para fazer a quimioterapia, começar a quimioterapia. Fiz outra biópsia conclusiva para o diagnóstico que deu linfoma de célula do manto
Isso que você estava me perguntando. Um câncer raro na medula óssea. Fiquei internada no Hospital Português, aqui em Salvador, para começar o tratamento de quimioterapia. 3 meses de quimio sem sucesso, porque era uma doença rara e os médicos não tinham costume de tratar dessa doença. Eles estavam pesquisando para saber qual tipo de quimio. 3 meses que eu tomei essa quimio, não resolveu. E minha médica sempre ia para congresso e encontrou com um alemão no congresso que trata desse tipo de doença na Alemanha, e ele deu o protocolo. E aí a equipe médica ainda estava pesquisando a química para mim, né? Mudaram o protocolo nórdico para o R-Max Shop, alternando com Aracê de altas doses. Foram 2 tipos de quimioterapia alternando, né? De 20 em 20 dias durante 1 ano. E terminei de fazer a quimio 21/5/2014. Tentativa de consolidação com tratamento de medula óssea autólogo. Fiquei internada em Jaú, interior de São Paulo, por 1 mês. Foi lá que eu conheci várias pessoas, como eu falei no vídeo, né, no segundo vídeo, das pessoas que eu conheci, das coisas maravilhosas que Deus fez na vida daquelas pessoas. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo para pedir a vocês que assine, se inscreva no meu canal, me apoie, porque eu estou querendo construir ou alugar uma casa de apoio para o Hospital do Câncer, para o Hospital das Clínicas daqui de Salvador. As pessoas que são atendidas lá, que precisam muito, que eles ficam muito na portaria lá do hospital, esperando de manhã ser atendida. Tentei no Hospital das Clínicas em São Paulo, capital, e nada. Tentei fazer no Hospital das Clínicas aqui em Salvador com o Dr. Herbert. Ele conseguiu uma vaga para mim, porque na época não tinha vaga. E transplante de medula óssea só faz em São Paulo, sem sucesso, por falta da coleta de célula-tronco, mesmo após o uso do Morzobio, que é a injeção para concentrar a célula-tronco. E quanto esse tempo todo, as minhas orações, quando eu disse assim para Deus, pode começar a fazer, mas eu quero que o Senhor me dê a vitória, não através dos médicos. Essa foi a minha oração o tempo todo no hospital. Não queria ser curada através dos médicos, mas sim do Senhor. E meu irmão é 100% compatível comigo, mas os médicos achou melhor fazer da minha própria medula, porque estava em remissão. Depois de tanto sofrimento, infelizmente, ao tomar banho no banheiro, quebrei o punho. Fiquei internada 15 dias no Cote do Canela. Isso já se passavam 8 meses, sem tomar medicações. Nesse tempo, a médica achou que eu estava com algum tumor. 8 meses sem tomar nenhuma medicação. Pediu para que eu fosse para casa descansar, mas que eu repetisse todos os exames. Ela passou todas as guias para mim, as requisições, e eu levei 1 mês fazendo exames. Todos os dias eu saía. Quem tem câncer sabe o que é isso. Principalmente a biópsia da medula óssea. Depois de 1 mês, com o resultado em mãos, a expectativa foi muito grande para mim. Você deve imaginar, né? A médica me diz que os meus exames estão todos normais. Ela que ficou muito mais feliz, porque eu não fiz o transplante da medula óssea da minha própria medula, nem fiz o dos meus irmãos. E ela chegou para mim: eu não entendo a sua situação, mas eu estava entendendo. E eu ainda mais, né? E eu agradeci muito ao Senhor. A próxima etapa, como médica, solicitou uma vacina trimestral, de 2 em 2 anos. 2 anos. Uma vacina trimestral
por 2 anos. Era internada um dia na clínica e eu terminei meu tratamento, fiquei de alta em 2017. A segunda etapa deverá manter segmento regular com hematologista trimestral ao longo da vida. Eu tenho 4 anos sem tomar medicações para nunca mais. Estou livre do câncer. Queridos, eu vou te dizer, é fé. E eu digo que qualquer um de vocês pode ter fé, mas a fé vem no ouvir a palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, tirar tudo do seu coração, ficar livre do seu coração das maldades que as pessoas fizeram com você, perdoar aquilo tudo que eu te falei. Sem amor, não vai resolver. A primeira coisa quando uma pessoa tem câncer é achar que vai morrer. Mas não é assim, você não vai morrer. Primeiro que a medicina está bem avançada, já existem vários tipos de medicações, entendeu? E eu passei por várias coisas assim que não vale a pena eu contar para vocês, né? Não vale a pena, porque são coisas de pessoas fracas, sabe? Alguns preconceitos, algumas coisas, mas que tiveram de mim, né? Mas deixa pra lá, tem que estar, a gente não tem que estar lembrando essas coisas, né? Na época que eu estava no hospital, querida, eu botei aqui pra não esquecer. Porque a gente fica muito no quarto, então eu procurava conversar com as enfermeiras e elas passavam muito para mim os problemas dela e eu aconselhava, né? Aconselhava que elas tinham que buscar mais a Deus, que Deus vai dar vitória. Teve um rapaz que fazia manutenção de lá do ar-condicionado. Eu começava a conversar com ele, ele me achou uma pessoa confiável e me contou, né, que o casamento dele já estava assim, se desfazendo e com essa conversa que eu tive com ele, ele me contou a história, eu aconselhei ele a fazer tudo direitinho, ele fez e teve grande vitória e fez as pazes com a esposa. Quando você está doente, você pode fazer a obra de Deus, você pode, né? Eu estava assim me sentindo muito só e eu orava assim a Deus que Ele enviasse uma pessoa para conversar comigo, porque eu estava querendo conversar com alguém, mas não tinha ninguém. Aí chegou um argentino lá, bateu na porta, eu fiquei muito preocupada, ele todo de boné, suado. Aí eu disse, quem é você? Ele disse, você não está lembrado de mim, eu sou de lá da igreja. E ele falando assim argentino, eu tentando entender, né? E ele estava com um livro na mão. Ele disse que saiu para comprar pão cedo, levou o livro que ele estava lendo, e o Senhor falou assim para ele, vai no hospital visitar a Angélica. Ele não pensou 2 vezes, esqueceu o pão e foi andando até o hospital. Chegando lá, ele me contou essa bênção que o Senhor mandou. Ele lá me vê, ele ficou um pouquinho conversando comigo, me deu o livro e eu fiquei grata a Deus, assim, como Ele cuida da gente quando a gente está assim, sozinha, né? Eu digo assim a você que eu tive visões, revelações lá. Eu estava assim deitada, quando a enfermeira chegou para me dar a injeção, que quando eu olhei, eu vi o anjo do Senhor olhando as medicações. Assim, minha visão estava um pouco... Porque quando a gente tem visões, eu no meu caso, eu fico um pouco assim,
tipo uma névoa assim em cima, passando assim, como não fosse os seus olhos, entende? Aí eu vi, eu olhei de novo, tava lá, e a enfermeira conversando comigo, eu olhando para ela dando risada, e quando eu olhava de novo, tava lá aquela mão, sabe? É muito lindo, é lindo. E ali eu fiquei confortada. Uma vez eu acordei 5 horas da manhã, quando eu não abri os olhos, mas você sabe que você acorda, mas os olhos continuam fechados, mas você tá ali acordado. Na hora que eu acordei assim, menina, eu vi aquela bola de fogo grande assim, em cima de mim assim, aí quando veio assim, voltou, aí ele começou a subir aquela bola de fogo, aí eu tive a visão, ela subindo, aí eu vi o céu, eu vi o sol, eu vi o que estava acontecendo lá fora, estava fazendo sol, as nuvens brancas, tudo isso eu vi. E aquela bola de fogo foi subindo, subindo no céu. Eu achei tão lindo aquilo. Aí eu, Jesus, tu és maravilhoso. Que coisa linda. É verdade. É verdade. Tive momentos de horror, assim, lá no hospital, depois da quimio. Eu sentia dores fortes, gritava. Era gritos de agonia. Mas os enfermeiros eram muito maravilhosos comigo. Eles me davam morfina, já tinha prescrições já feitas, e eles passavam na minha cabeça e eu dormia. Fui muito bem tratada. Uma vez eu pedi ao Senhor, e o Senhor disse: Senhor, eu tenho uma pessoa no meu coração que eu amo muito, uma amiga minha, Senhor, o nome dela é Veleda, manda ela vir aqui. Porque já tudo que eu pedi a Deus, Ele fazia. Não vai fazer com você? Vai. Não é diferente. O amor que Ele tem por mim, o amor que Ele tem por um pastor, por um missionário, Ele tem pelo mendigo, é o mesmo amor. Você sabia? Ele tem amor por você, não importa o que você fez. Deus te ama. Ele só quer que você busque a Ele, peça perdão dos pecados, confesse os seus pecados para Ele. Porque Ele vai fazer grande coisa na sua vida. Para Deus não existe um amor maior do que o outro, é um amor só. Né? E ali eu pedi a Deus que mandasse Veleda. E de repente eu fui parar na UTI e levei uma semana na UTI. Não sei se foi uma semana ou 15 dias. Ele disse: Senhor, quando eu chegar lá no meu quarto, eu quero que Veleda vá me ver. No segundo dia que eu estava no meu quarto, aparece quem? Veleda e Isabela. Eu estava tão frágil, tão debilitada. Ah, queridos, você pode sentir alegria em momentos terrível, de dor. Você sente sim, que só quem pode fazer isso é Jesus. Eu senti muitas alegrias naquele quarto. Eu senti muita paz. Você pode sentir isso também. Você está com depressão? Confesse ao Senhor. Essa depressão vai sumir. Em nome de Jesus. Que o meu pastor Rui, ele sempre levava as pessoas, as ovelhinhas, né? Ele levava algum grupo de pessoas, 5, 8 pessoas lá para orar por mim. E lá eu pedia a ele que eu queria pregar. E ele me dava a oportunidade de ir para pregar. Ele ceava também junto comigo, levava ceia. Era maravilhoso. E chegavam os enfermeiros para me dar medicação. Porque você sabe que nós tomamos medicação o dia todo, né? Então tem uns horários o dia todo, mas à tarde, quando os enfermeiros sabiam que tinha visita lá, que tinha meus amigos lá para orar, eles sabiam que eu tinha que voltar, porque eu dizia para ele: aquele momento é de adoração ao Senhor. Eu peço a vocês que voltem, depois que acabar o culto, vocês vêm tudo. Aí toda hora chegavam na porta e voltavam, na porta e voltavam. Quando terminava o culto, aí vinha a fila de enfermeiro, tudo me dá medicações. E aí, alguma bênção, não sei o que, ore por mim,
Porque ali eu aproveitava a oportunidade para orar por eles também, né? Eles precisam muito. Me contava muitas histórias. Né? E as quimioterapias começavam às 20 horas da noite e terminava às 5 horas da manhã. Não era fácil. E eu ficava imaginando como eu levantar da cama depois daquela quimioterapia. Eu disse, Senhor, não vou aguentar. Mas sabe o que o Senhor nos ensina? Tem bom ânimo, eu venci o mundo. Eu ficava com aquela palavra. E a médica dizia para mim, Angélica, você tem que comer. Eu disse, eu não tenho fome, mas você tem que comer. Chegava a bandeja, eu disse, olhar para aquela comida, ainda mais comida de hospital. Se bem que algumas vezes eu dei uma fugidinha lá do hospital, para ir no restaurante do hospital, almoçar lá embaixo, sabia? Porque eu vestia a minha roupa que não era do hospital, eu vestia a minha roupa. Aí eu sei que não era certo. Mas, eita, comida boa era do restaurante lá embaixo. Depois a minha médica, eu confessei meus pecados, né? Falei para a minha médica. Ela disse, ó, Gel, manda buscar do restaurante. Não se prive de se alimentar o que você gosta, não. Realmente a comida é ruim. Mas mande buscar. Eu comecei a mandar buscar feijão tropeiro, comidinha assim que era de um lugar assim confiável que eu mandava buscar e trazia, eu comia. E aí fui me alimentando, eu comecei a comer tudo para me fortalecer. Tomava meu banho só, as enfermeiras, você quer que eu lhe dê banho? Não, eu tomava meu banho com a porta encostada, porque não poderia trancar. Aí o que eu fazia? Fechava a porta mais um pouquinho, porque o quarto só era para mim. Então, no banheiro mesmo, eu dobrava meu joelho e agradecia ao Senhor. Obrigada, Pai. Você tem que aprender a agradecer. Mesmo no momento difícil. Aprenda a agradecer, porque a vitória é certa. E aí, depois do banho, trocava de roupa. As meninas faziam aquela limpeza no quarto. Eu tirava as medicações todas em cima da mesinha, botava uma florzinha, botava um bom ar. Nem parecia que era quarto de hospital. Ficava lá na poltrona. Aí chegava as enfermeiras. E voltava. Disse, meu Deus, o que está acontecendo com essas enfermeiras hoje? Aí chegou a enfermeira-chefe e perguntou assim, cadê a moça que fez quimioterapia hoje? Sou eu. É você? Eu não acredito. É. Chamava todos os enfermeiros. Ela tá aqui na poltrona, venha logo. Aí para tomar a medicação. Jesus. Chegou uma enfermeira uma vez, desesperada lá no quarto, e disse assim, você fez quimioterapia hoje, nem parece que tomou água. Enquanto os outros estão tudo vomitando, tudo desesperado. Eu disse, não, mas eu tive ruim também a noite toda. Mas depois que você toma banho, como você não fica passando mal, você é a única que não dá trabalho pra gente. Ore por eles, por favor, ore por eles, porque eu não tô aguentando mais. Meu amor, se acalma, vem cá. Não dá tempo não. Fique aí, ore por eles. Precisamos nos se preparar para que nesse momento a gente esteja fortalecido. Não só no momento de tristeza, mas no momento de alegria também ore. Ore, esteja preparada para tudo nessa vida. E Deus é misericordioso para com todos. Creia tão somente que Jesus é maravilhoso. Glória a Deus. Pois é isso, queridos. É o que eu tenho para falar com vocês. Estou muito feliz de estar participando isso para vocês. Entendeu? Quero dizer para vocês que em 2005, quando eu tive o diagnóstico, em 2005, porque a doença veio desenvolver em 2013. Em 2005 também, eu estava cuidando, quando eu peguei o resultado que tinha câncer,
que não ia desenvolver, eu estava cuidando da minha irmã Rejane, que estava com câncer de mama. Foram 3 anos cuidando dela e levava para minha casa. E orava, levava para o hospital, trazia para casa. Ficava na casa dela cuidando dela, voltava para minha casa. E nisso eu não dei muita atenção ao meu marido e ao meu filho para cuidar da minha irmã, 3 anos. Ela teve um tempo melhor, teve uma melhora, depois a doença voltou. E ela disse para mim: eu vou te pedir uma coisa, Angélica. Não quero que você ore por eu ficar curada. Eu não quero ser curada, eu quero ir embora. Eu disse: por quê? Porque Deus está se revelando para mim. Porque eu estou tendo muitas visões. Deus falou para mim que era para me preparar. E eu estou vendo muita coisa linda. E não vale a pena. É totalmente diferente daqui. Não vale a pena eu ficar aqui. Por mais que eu fique curada, fique bem. Mas o que eu vi, não vale a pena ficar aqui. Eu quero ir embora. Por favor. Não ore mais para eu ficar curada. Mas a médica disse que foi porque você não tomou as medicações. Ela jogava no lixo. Você não deve jogar suas medicações no lixo. Eu, no meio do meu tratamento, Deus revelou para mim que eu já estava curada. Mas eu tomei todas as medicações. Tem medicação para tomar? Tome. Mas ela disse que não tomava a medicação, que ela queria ir embora. Era o único jeito que ela poderia fazer. Ela disse que estava muito feliz, mas essa felicidade não era terrena. E eu não queria aceitar isso, gente. Eu não queria aceitar isso. Eu disse: eu não aceito, eu não vou perder você. Aí ela me pediu para eu levar ela para o hospital, 2 dias antes. Não estava sentindo nada, mas ela me pediu para eu levar. Levei ela para o hospital. Quando foi no outro dia, ela disse assim: eu vou embora amanhã. O Senhor me falou que eu vou embora amanhã. Você não está vendo os anjos aqui, não? Ao meu lado? Eu disse: não. Eles são 3. Eles estão aqui o tempo todo ao meu lado, só esperando. Então, diga à minha família que venha me ver. Porque amanhã às 18 horas eu estou indo embora. Queridos, eu disse: Rejane, eu não aceito isso não. Eu estou indo trabalhar, amanhã eu estou aqui de novo. Eu disse: Jesus, eu orei a Deus. Fui trabalhar no outro dia cedo. Disse: amanhã, meio-dia eu estou aqui, viu? Ela disse: não venha para cá amanhã não. Mande minha família toda vir, mas você não venha. Eu disse: eu dei um abraço nela, ela estava muito magrinha, ela já tinha tirado os fios todos. Ela não queria mais tomar soro, mais nada. Aí eu fui trabalhar. Eu disse: Senhor, eu vou lá, meio-dia, eu estou indo para lá. Quando eu saí daqui do trabalho, que eu trabalhava um turno, um guisado. E quando eu acabei de terminar, terminar meu trabalho, que eu desliguei o computador, quando eu levantei, eu desmaiei. Quando eu desmaiei, o Senhor falou para mim: vá para casa. Tá certo, eu vou para casa. Cheguei em casa, almocei e adormeci, aquele sono profundo, adormeci. Passei a tarde toda dormindo. Ouvi o telefone tocar, quando eu vi que estava escuro, que Rejane tinha me dito que ela ia embora às 6 horas, eu não quis atender o telefone. Tocou várias vezes, meu marido chegou do trabalho e meu marido: você não está vendo o telefone tocando não, Gé? Eu disse: não quero atender não. Ele ligou, era minha mãe dizendo que Rejane já tinha falecido. Eu disse: que horas ela faleceu? 6 horas em ponto. Os anjos do Senhor a levou. E aí houve assim uma transformação muito grande em mim naquele momento. Algo aconteceu assim, me tomou assim. Sabe o que foi? Eu não chorei. Sabe o que aconteceu? Eu fui pro salão de beleza, dar luzes no meu cabelo,
fazer sobrancelha, me arrumar toda pro velório dela. Fui organizar o velório dela. No outro dia, organizar tudo bonitinho, preparar a bancadazinha, a mesinha, arrumar tudo direitinho. Ela já estava lá. Eu dei um beijinho nela, arrumei tudo direitinho. Comecei a louvar. Teve pessoas que não me conheceram porque eu estava com... Desse dia em diante eu comecei a ficar loura, que meu cabelo era preto. Aí eu fui dando luz e fui clareando. E as pessoas não estavam entendendo porque estavam todos chorando, tudo lamentando, e eu estava alegre, louvando o Senhor. Sabe o que se chama isso? A graça de Deus. Louvei bastante o Senhor como ela pediu. E aí eu agradeci a Deus e voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, eu chorei. Eu chorei de saudade já, tá? Levei mais ou menos 3 meses com saudade, porque ela era minha amiga, além de minha irmã de sangue. A minha amiga. E ao mesmo tempo agradecendo a Deus por tudo. Eu disse, Senhor, como eu já tenho esse diagnóstico, não sei, mas aí se levou 8 anos. E aí, você já sabe da história, né? Continue com essa fé em Deus, confie nele, vai dar tudo certo. Você vai ficar curada, curado. Jesus te ama. Tá bom? Um beijo no coração. Não esqueça de dar um like e ficar no meu canal. Eu tenho outras coisas, muitos milagres que Deus fez na vida de outras pessoas através da minha vida. Antes dessa situação que eu passei, Jesus curou muita gente. E eu tenho isso para te contar, tá bom? Se inscreva. Um beijo.